Ora viva, minhas amigas e meus amigos, professor Cianucci para a continuidade da aula de hermenêutica. E hoje eu quero começar pelos tópicos que falei ontem sobre as lacunas, como você pode preencher as lacunas que eu já falei ontem aqui, lacuna linguística, lacuna cronológica, lacuna cultural, lacuna histórica. Você vai preencher essas lacunas fazendo cursos, comprando livros. Vamos falar, por exemplo, sobre lacuna histórica. Este livro que está aqui na minha mão é um bom livro. Eu já tinha esse livro em Angola. Voltei até no Brasil porque eu lembrei-me dele. Olha aqui o livro, O Mundo do Novo Testamento, de 3 autores, J. Packer, Mary Tenney e William White Jr. O Mundo do Novo Testamento. Lendo este livro, O Mundo do Novo Testamento, que tipo de lacuna você vai preencher? A lacuna histórica, porque esse livro vai te falar como era o mundo do Novo Testamento. Olha só aqui o índice rapidamente. História do Novo Testamento, cronologia do Novo Testamento, os gregos e o helenismo. Quem me acompanha já sabe o que é o helenismo, já falei no outro vídeo, que é a influência da cultura grega sobre os povos conquistados por eles. Os romanos, os judeus nos tempos do Novo Testamento, Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja primitiva, Paulo e suas viagens. Você, quando lê sobre isso, você vai preencher a lacuna histórica. Este outro livro que está aqui na minha mão, ele preenche 2 lacunas. Não só a lacuna histórica, mas a lacuna cultural. Por exemplo, ele está escrito aqui, comentário histórico-cultural da Bíblia. Então você faz como eu fazia, quando você assiste o vídeo de alguém, você vai anotando os livros que foram recomendados. Também tem vários autores. Existem vários tipos de comentários. Existe o comentário exegético. O comentário exegético é aquele comentário que há uma aplicabilidade de hermenêutica, que o leitor vai ao texto e ele vai tirar para fora a intenção do autor ao escrever aquele texto, vai fazer uma exegese, que eu vou falar lá na frente o que é. Então, um comentário exegético é diferente de um comentário histórico-cultural. Quer dizer que esses autores aqui não se dedicaram a fazer exposições exegéticas do texto, mas eles olharam para o ambiente cultural, histórico, tanto esse é do Antigo Testamento, e você tem Novo Testamento, você pode recomendar a partir do Brasil. Isso é para os que amam estudar, não é para aqueles que ficam a falar mal da teologia, ficam a falar babuzeira. Isso é para quem sabe que é uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus, para você não pregar com heresia. Então, aqui tem o Antigo e tem o Novo Testamento. Um bocadinho caro, mas vale a pena investir. Então, quando você ler estes livros, você vai compreender. Por exemplo, eu vejo muitas acusações de pessoas que dizem: a Bíblia é um plágio, aquilo que Jesus falou, no Egito já falaram, aquilo que Salomão falou, afinal o provérbio não é ele que inventou, é um copy-paste, ou é um plágio. Você está entendendo? Você vai compreender que ele vai te explicar os provérbios, a cultura que ligava os orientais todos. Você vai poder compreender que existiam, por exemplo, ditados, modos de ser, modos de agir, determinados comportamentos quanto, por exemplo, quanto à poligamia. Por que, por exemplo, Abraão decidiu fazer filho com a sua serva? Será que ele deu na cabeça ou fazia parte de costumes dos povos orientais? Por que, por exemplo, nós africanos fazemos muitos filhos? Por que os orientais fazem muitos filhos? E filho para ele é riqueza. Você vai entender que indivíduos tinham muitos filhos, porque muitos eram pastores, outros eram lavradores, e os filhos ajudavam. Então você vai compreender, você está entendendo isso? Você vai compreender tanto o contexto histórico, contexto cultural. Já falei aqui do comentário exegético. Há um outro livro cujo título é Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Quais eram as tarefas das mulheres judaicas, qual era o papel dos homens. Tudo isso vai ser muito importante, mas te ajuda a compreender. A compreensão da Bíblia é como quebra-cabeça. Você conhece quebra-cabeça? Quando você começar a ler, se você levar a sério isso que eu estou a falar e comprar, e você começar a ler todos esses livros,
você vai sentir como se tivesses a montar um quebra-cabeça que a princípio parecia ter figuras sem forma, mas à medida que você vai colocando cada peça, você vai formar uma figura que passa a ter sentido. Você vai encontrar o sentido da figura. Você vai começar a dizer, poxa, agora entendi. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave lhe ajuda a preencher a lacuna linguística, porque ela vai te colocar as palavras-chave em hebraico, em grego, e vai te dar o significado na língua portuguesa. Agora, existem requisitos para tornar-te num bom intérprete da Bíblia. E eu vou falar agora qual deve ser o perfil de alguém que quer se dedicar a interpretar a Bíblia. É necessário que o intérprete da Bíblia passe pela experiência da regeneração. Regeneração, também já falei muito sobre isso, é o novo nascimento. A Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. E para se tornar um homem espiritual é preciso nascer de novo. Para nascer de novo é preciso ter fé em Deus, ter fé naquele que Ele enviou, que é Jesus Cristo. Para que o Espírito Santo passe a habitar na pessoa e ilumine a sua mente para compreender a própria palavra de Deus. Existe a compreensão intelectual. Um indivíduo, um ímpio, um docente universitário intelectual pode até ler a Bíblia e compreender a Bíblia do ponto de vista intelectual. Só que a palavra vai ficar apenas na sua mente, não vai descer ao seu coração. Então, talvez uma pessoa que é menos culta tem melhor compreensão da Bíblia porque crê nela como sendo a palavra de Deus e tem um Espírito Santo dentro dela que a ilumina do que alguém que simplesmente quer ler a Bíblia do ponto de vista intelectual. Então é imperioso que a pessoa nasça de novo se quiser ser um intérprete da Bíblia. É imperioso ao intérprete da Bíblia, que já foi regenerado, pedir ao Espírito Santo que ilumine a sua mente. Normalmente em bibliologia eu falo a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. Para o estudo de hoje nos importa saber sobre a iluminação. A revelação é tirar o véu, é Deus falar aquilo que ninguém sabia, que o homem não sabia. Inspiração é a capacitação que Deus deu aos homens para registrar o que foi revelado. Iluminação é o que acontece no leitor da Bíblia. Deus não te inspira, Ele já inspirou os escritores. Deus também não te revela. O pregador fala, eu estava lendo, Deus me revelou. Deus não te revelou nada. Tudo já está revelado, tudo já está revelado. Você tem que dizer, Deus me iluminou para compreender. A iluminação é o trabalho do Espírito Santo nos crentes, no leitor. Você entendeu isso? Então, o Espírito Santo não veio trazer novas verdades, coisa que só você que está vendo na Bíblia. Não, Jesus disse, Ele vai recapitular a lição dada. Ele vos ensinará tudo quanto eu tenho dito. Ele não vai falar nada dele mesmo, não vai inventar novas coisas. Então, todos esses que andam a inventar novas coisas, novas revelações, são todos falsos profetas. Repare que eu estou a falar sobre a palavra de Deus. Não estou a dizer que o Espírito Santo não pode dar um sonho, uma visão sobre alguém, sobre algo que vai acontecer no nosso cotidiano. Não é sobre isso. Estou a falar sobre as Escrituras. E o Espírito Santo, ainda que falar sobre o nosso cotidiano, um sonho, uma revelação, não vai contradizer o que está escrito na Escritura. Se você quiser ser um bom intérprete da Bíblia, também é necessário que você invista nos livros, como eu já estou aqui a mostrar para vocês. Dicionários bíblicos, dicionários teológicos. Existem diferença entre dicionário bíblico e dicionário teológico. Por exemplo, onde é que você vai encontrar o conceito de trindade? Sabe que a palavra trindade está na Bíblia. Então você não vai encontrar isso no dicionário bíblico. Você vai encontrar isso no dicionário teológico. Teofania é no dicionário teológico. Abba Pai, você vai encontrar no dicionário bíblico. Unguento, você vai encontrar no dicionário bíblico. Então o dicionário bíblico vai dar conceitos sobre termos que você encontra na Bíblia. E o dicionário teológico é mais técnico, vai lhe dar conceitos sobre termos teológicos. Dicionário de língua portuguesa, também é importante você conhecer a própria língua materna, a língua pelo qual você transmite a palavra de Deus. Existem muitos pregadores que deixam a desejar. É importante se dedicar no estudo da língua portuguesa, comprando gramática, comprando dicionário.
saber o conceito dos termos. Compre também uma concordância bíblica. Existe um livro que se chama Chave Bíblica. Concordância bíblica vai te ajudar a correlacionar os textos. É aquela espécie de livro onde vem, por exemplo, ele vai ver tudo. Amor. Ele vai te dar todas as passagens bíblicas que tratam sobre amor. Bênção. Ele vai te buscar todas as passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala de bênção. Você vai poder correlacionar. Chama-se concordância bíblica. Compre uma para você. Possuir diferentes versões da Bíblia é muito importante para você comparar. E também Bíblias de estudo. É claro que como intérprete da Bíblia, eu não te aconselho logo a ir na Bíblia de estudo para você ver comentário. É importante você aprender, e eu vou ensinar no próximo vídeo como você ir para o texto, fazer exegese no texto, determinar o sentido. Só depois você vai ler comentários bíblicos, Bíblias de estudo, para você ver o que outros teólogos comentaram. Repare que o comentário é a exegese ou percepção do teólogo sobre aquele texto. Também é sinônimo de humildade quando você procura saber o que os outros comentaram sobre o texto. Não vou me alongar, aguardo o terceiro vídeo, mas me diga o que você está achando.